Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O que essa canção cantou é o que Deus faz conosco todos os dias. Ele é um Pai sempre presente, que nunca nos abandona. Com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o amor, se põe ao nosso lado para nos ensinar como viver. Quem ama não perde a paciência. Ele nunca se cansa de nos ensinar. Porque o amor não cansa nem se cansa. Deus nos ama, gente. Deus é um Pai cheio de carinho e bondade. E ainda que o Senhor tenha partido para a eternidade, seu Pai tenha falecido, você não está só, porque Deus não te deixou. O lugar que o nosso Pai desocupa quando falece, ou quando vai embora, ou porque a gente até nunca soube quem era o Pai da gente, porque desapareceu no mundo. Esse lugar que um pai esvazia, vazio não fica, porque Deus ocupa o lugar. Deus tem cuidado de você, porque Ele ama, ama, ama você. E esta palavra é uma palavra deste Pai cheio de amor para cada um de nós que estamos aqui como filhos queridos e uns para os outros como irmãos, de ouvidos atentos, coração aberto para o que Deus quer nos dizer neste dia, nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 32. Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida o lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas
correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, Silas e outros estavam indo em missão. Estavam indo para a oração. Estavam indo rezar. Quando uma mulher, preste atenção, possuída por um espírito demoníaco, por um espírito diabólico. E essa mulher tinha como característica, como atribuição, fazer adivinhações, e fazia. E acertava. Porque, como diz aqui a palavra, os donos dela, ela era escrava, ela era posse de alguém. Essa coitada não tinha vida. Além de possuída por um senhor, um dono, era possuída também por um demônio. Ela não tinha vida. Uma vez que ela era posse de alguém, ela produzia lucro para essa pessoa. E começou a seguir Paulo e a Silas, e a seguir ali Timóteo, e provavelmente Lucas, que é quem faz para nós essa narrativa, começou a gritar pelo meio da rua: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aí talvez você pergunte assim e até fique pensando, né? Mas coitada da mulher, o que ela anunciava é verdadeiro. O que ela estava dizendo era uma coisa boa. Ela estava fazendo um elogio para Paulo e para os apóstolos que estavam com ele, para os discípulos que estavam com ele. Que mal fez essa mulher, que mentira ela contou. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Inclusive estava dando testemunho positivo a respeito deles. Por que Paulo se voltou contra esta mulher? Porque, gente, na vida não se trata simplesmente do que a gente diz, mas a intenção com a qual a gente diz. Tem gente que diz muita coisa boa na hora errada para produzir desgraça. Às vezes a pessoa faz até um elogio. E tem gente que faz isso de maldade. A pessoa faz o elogio na frente de todo mundo para provocar o ciúme, para provocar a inveja. Às vezes a pessoa faz isso. O marido da outra. Com má intenção. Com má intenção. Vira para o marido da outra na frente dela. Faz aquele elogio. Provoca no outro um despertar, uma atenção que não deveria. Ao mesmo tempo coloca a esposa numa situação ruim. Se o camarada não responde, parece que é uma descortesia, uma grosseria. Se ele responde, isso vai causar um problema para ele, entre ele e a mulher dele. Tem gente que faz por ignorância, por falta de atenção. Tem gente que faz por maldade. Tem gente que faz isso no trabalho. Começa sempre, já que pega mal falar mal, começa sempre a elogiar, colocando o outro em evidência, em evidência, em evidência, em evidência. Daqui a pouco está todo mundo com ciúme, tentando derrubar a pessoa, porque ela ficou em evidência demais. Então, às vezes a gente quer ficar quieto, quer ficar escondido. Para um trabalho dar certo, às vezes a gente tem que tirar isso da frente dos olhos de todo mundo. Não é? Até digo isso para você. Se você tem um bom projeto, para de ficar contando para as pessoas. Porque às vezes, antes de você executar esse projeto, alguém vai lá e sabota por mera inveja, por mero ciúme.
Então não se trata apenas de dizer o bem, mas com que intenção essa mulher dizia. E essa mulher aqui claramente tinha uma dupla intenção negativa. Primeiro, despertar orgulho naqueles homens de Deus. Porque ela ia pela rua, fazendo a boa fama, tentando inflar o ego deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Olha para eles. Eles são enviados. Eles são diferentes. Há um poder que os acompanha. A graça de Deus está com eles. E a tentação, ela faz isso com a gente. A tentação vai enchendo a bola da gente, para a gente se sentir mais do que as outras pessoas. Para a gente achar que a gente é o que a gente não é. E muitas vezes começa por elogios verdadeiros. E quando a gente vai ouvindo aqueles elogios e vai se deixando inflar por eles, é muito fácil a gente se perder da graça de Deus. Porque a gente para de olhar para Deus e a gente começa a olhar para nós. A gente tem que ir aprendendo, gente. Não é a desprezar, mas a não levar demais em consideração certos elogios que a gente recebe. Porque senão a gente para na gente. Nós paramos em nós e nos esquecemos que nós somos o que somos por causa de Deus. Então essa era uma primeira intenção. O demônio estava trabalhando para plantar o orgulho no coração de Paulo e dos discípulos que estavam ali. Segundo, conta que a palavra que ela ia atrás deles berrando pelo caminho. Ela não permitia que se prestasse atenção na palavra de Deus e naquilo que era de Deus, na presença de Deus que acompanhava esses homens, porque ela fazia aquilo para chamar a atenção para ela. Então, em muitos lugares que a gente vai às vezes pregar, tem uma pessoa ou pessoas que elas dão um jeito de se destacar da multidão, pelas vestes, às vezes pelos objetos que ela traz, até religiosos que trazem consigo, traz imagem no colo, traz o terço gigante, enorme, negócio até difícil de carregar, não é? A maneira como se porta, a linguagem que usa. A pessoa está sempre nos primeiros lugares, quer uma atenção privilegiada, porque ela precisa chamar a atenção para ela. E não é raro a gente chegar no lugar, a pessoa nos procurar em nome de Deus com uma mensagem de Deus para nós. Essa mulher queria chamar a atenção para ela. Inclusive porque ela estava dizendo algo que logo, logo as pessoas iriam constatar, que eles eram homens de Deus e anunciavam o caminho da salvação, iam confirmar ainda a adivinhação dela. Não é que essa mulher é boa mesmo? Ah lá, adivinhou de novo, para dali ela tirar dinheiro. Quanta gente fala em nome de Deus para construir benefícios pessoais. Fala em nome de Deus, mas não é porque acredita e confia em Deus. Fala em nome de Deus porque isso vai lhe dar lucro, porque isso vai lhe dar status, porque isso vai lhe dar melhor inserção em meios sociais, em meios políticos. É uma atenção que a gente precisa ter. Essa época de eleição está se aproximando. E é muito a gente perceber os políticos religiosos dos que não são. Porque nessa época, perto de eleição, todos eles estão na igreja. Todos eles vão para a igreja. Por quê? Porque é interessante ser visto. E alguns, inclusive, de vez em quando, eu topo com essa realidade. Tem alguns que exigem entrar no encontro. A gente vai pregar o retiro, eles exigem entrar no encontro. Constrangem o coordenador do encontro. Não, porque eu preciso entrar, porque eu preciso dar uma palavrinha, as pessoas têm que me ver. Ele não está fazendo o encontro. Ele não passaria por ali se não fosse por razões políticas. Mesmo uma pessoa de dentro da igreja. Isso é um absurdo. É um absurdo uma coisa dessa. E ao fazer isso, não se abençoa não, ele se amaldiçoa. Porque eu, olhando uma atitude como essa, eu não voto numa pessoa dessa, mas de jeito nenhum. Porque isso é falta de caráter. Uma pessoa que é de Deus, ela não vai à igreja por causa disso. Ela vai sempre de Deus.
Ela não precisa, na boca de urna, desesperadamente, bater de templo em templo para ser admitida para as pessoas no decorrer de 4 anos. Todo mundo sabe, ninguém precisa dizer. Agora, tem gente que não. Tem gente que já descobriu que se ela se vestir do que é santo, do que é sagrado, algumas pessoas vão dar uma atenção especial a ela. E olha, gente, não é que a mulher conseguiu criar uma quizumba desgraçada em volta de Paulo e dos discípulos? Porque Paulo diz aqui que ele demorou vários dias aguentando ela, perseguindo. É muito chato. Se você já deu palestra, se você dá aula, se você é pregador, você vai saber o quanto é chato uma pessoa que fala alto do seu lado quando você está ali fazendo um ensinamento. Você está pregando e a pessoa está gritando. Às vezes não é nem é fora do contexto, às vezes é dentro do contexto. Você está lá fazendo um ensinamento e a pessoa começa a gritar lá no meio: aleluia, graças a Deus. Olha, gente, você me desculpa, mas eu peço para parar. A gente dá um sinal, a gente dá uma olhadinha, a pessoa não entende, você fala para ela. Se ela estiver perto, você fala fora do microfone. Se ela estiver longe, você fala no microfone: minha senhora, meu senhor, pelo amor de Deus, dá para o senhor ficar calado? E se a pessoa faz de conta que não é com ela, você tem que apontar alguém e dizer assim: vai lá naquele senhor ali, ó, de camisa vermelha lá, ó, diz para ele, para não gritar. Porque atrapalha demais da conta. Essa mulher infernizou. Eu tenho certeza que ela tirou Paulo do sério. Incomodou ele. Paulo não queria interferir. E talvez até estivesse discernindo de onde é que vinha aquela voz. Porque nem sempre é claro. O testemunho era verdadeiro. Mas quem que está falando? Qual é a intenção que está por trás disso? São Paulo foi observando. Olha como é que a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Às vezes a gente tem que aguentar certas coisas que nos apurrinham para a gente ir percebendo o que é que está por trás daquilo. Porque às vezes é uma boa intenção, às vezes é uma bondade, é ingenuidade. Às vezes a pessoa está fazendo o melhor que ela pode, está atrapalhando, mas está dando o melhor de si. Então a gente tem que ver qual é o espírito que está por trás disso. É o espírito da pessoa ou é o espírito diabólico tentando plantar ali uma semente maligna? São Paulo foi observando, foi percebendo qual que é a intenção, quais que são os frutos, qual é o resultado. E ele foi falhando, está causando angústia. E quando, de uma hora para outra, ele se enfadou, como é que diz aqui? Ele ficou incomodado. Ele ficou incomodado. E voltando-se, disse ao Espírito: registrada a oração de libertação mais curta, poderosa e eficaz mostrada na Sagrada Escritura. Muito rápido. Essa situação, gente, de desgaste, essa situação negativa produziu um bem que nós não somos capazes de pagar por ele. Por isso que a gente não pode reclamar das coisas negativas que acontecem conosco, que às vezes dela Deus tira preciosidades, porque essa situação negativa produziu para nós uma oração de libertação poderosíssima e se tornou para nós um testemunho de que quando a autoridade é grande, as palavras podem ser poucas. Com poucas palavras, São Paulo fez um exorcismo. São Paulo fez uma oração de libertação. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desta moça. Não precisou outra coisa. Imediatamente a moça ficou livre. Mas olha que interessante. Aquele espírito demoníaco já sabia o mal que ia causar. Essa situação desencadeou um processo que meteu Paulo e os discípulos na cadeia. Primeiro eles foram despidos das roupas no meio da rua, humilhados, apanharam com vara, e não é vara de marmelo não, tá? É vara que era mais um cabo de vassoura do que uma vara. Eles apanharam até ficarem com muitas chagas. Eles foram abertos em feridas e depois metidos dentro da prisão. Se fosse comigo, se fosse com você,
Depois de você estar fazendo uma coisa boa, falando de Deus, ajudando as pessoas, se por causa disso você tivesse levado uma sova e sido metido dentro da cadeia, o que você ia fazer? Talvez muitos de nós iríamos lamentar. Chorar, gritar, lamentar, praguejar, questionar o que estava fazendo, a própria vocação, e dizer, eu não vim servir Jesus para isso. Eu não entrei na Canção Nova, não foi para isso. Eu não entrei aqui para ser maltratado, para ser discriminado, para ser esquecido. E olha que nem apanhou, hein? Eu não resolvi seguir a Deus, fazer o bem das pessoas, para eu ser humilhado no meio da rua, para as minhas roupas serem arrancadas, para eu tomar uma surra de vara. Nem minha mãe, nem meu pai fizeram uma coisa dessa comigo. E eu vou apanhar na rua desse jeito? Eu não sei não. Não sei se eu quero continuar esse caminho não. Talvez muitos de nós ficássemos assim, meu Deus, onde é que estava o Senhor? Eu ali servindo, o Senhor obedecendo o que o Senhor me pediu. E olha a minha paga, olha o meu prêmio, eu tomei, foi uma surra. Estou coberto de feridas, estou metido na cadeia sem ter ninguém por mim. Mas Paulo e Silas, à meia-noite, o que faziam? Cantavam, estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros prisioneiros os escutavam. Eles estavam chocados, porque eles nunca tinham visto alguém cantar depois de ter apanhado. E até perguntavam a si mesmos, né? Será que eles estão cantando porque apanharam? Mas ao ouvir os louvores que aqueles homens de Deus levantavam aos céus, eles entenderam que eles não estavam cantando porque tinham apanhado. Eles estavam cantando porque eles confiavam em Deus. Cantavam porque confiavam. Eu e você precisamos aprender a cantar, mesmo em meio às piores dores da nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento mais amargo, mesmo quando o sofrimento bate à nossa porta, mesmo quando a morte vem nos cercar, mesmo quando o inimigo põe armadilhas à nossa volta, mesmo quando a injustiça se abate contra nós, nós precisamos aprender a cantar, gente, porque tem horas que a gente tem muita dificuldade de rezar. Eu, quando tenho dificuldade de rezar, canto. E me lembro daquelas canções que fizeram parte da minha história, que me uniram a Deus, que são verdadeiras declarações de amor a Deus, de confiança a Deus. Eu passei por um momento tão difícil, tão ruim, tão negativo dentro de mim. E naqueles momentos, a oração cantada foi um exorcismo que Deus me deu a graça de realizar no meu próprio coração, expulsar o mal de lá. E quanto mais difícil era, mais eu cantava, e mais eu louvava, e mais eu bendizia. E aquela situação de dor, e de tristeza, e de desânimo, foi cedendo espaço para confiança. Por isso eu digo a você, a gente substitui uma coisa negativa com a positiva. O que eu estou te dizendo não foi só que me falaram, não. Eu sei, eu fiz, eu experimentei e me levantou. E se me levantou, vai levantar você também. E ali eu cantava e eu agradecia a Deus. E a tentação vinha para apurrinhar a gente, atormentar a gente na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de trabalhar, na hora de rezar, na hora de pregar, na hora de estar com as pessoas. E ali eu ia cantando e agradecendo a Deus. E quando eu não conseguia cantar, eu colocava lá um CDzinho e as músicas vinham me ajudar a rezar. E assim a gente vai vencendo as coisas ruins. Porque a gente não canta para confiar. A gente canta porque confia. E porque confia a gente canta. E porque canta a confiança aumenta. E confiança é fé. De fé em fé a gente vence o mundo. Se a gente de fé em fé a gente vence o mundo, será que a gente não vai vencer um problema dentro de casa? Será que a gente não vai vencer um desgaste no relacionamento? Será que a gente não vai vencer uma dívida? Se a gente vence o mundo com fé, será que a gente não vai vencer a malícia de uma pessoa? A maldade de alguém? Uma pessoa que nos persegue? Mas está sendo muito difícil para mim, eu estou sendo perseguido. Ótimo, veja o que a pessoa está pegando para te perseguir. Se ela está te perseguindo a partir das suas falhas, pare de falhar, corrija o seu erro, use a crítica dela para você melhorar.
Márcio, mas ela não está pegando em falha nenhuma. Então, ótimo, faça um trabalho mais excelente do que você já fazia, porque aí a crítica dela vai se tornar uma vergonha para ela. Todo mundo vai ver que o que ela está dizendo não tem fundamento. Será que eu não vou conseguir vencer uma pessoa pela fé, sem fazer um mal para ela? Márcio, do jeito que a coisa está indo, eu vou ser arrancado de onde eu estou. Bendito seja Deus, porque se Deus permitir que numa situação de injustiça você seja arrancado de onde você está, é porque Ele já tem um outro lugar muito melhor para você. Eu não tenho dúvida do que eu estou lhe dizendo. Enquanto isso, não duvida, canta as maravilhas de Deus. Dá glória a Deus, mesmo antes de ver o resultado, porque depois que vê o resultado, até descrente agradece. Até quem não crê se alegra. Nós que cremos, nos alegramos antes de receber o benefício, antes de ser atendida a nossa oração. Por quê? Por que a gente se alegra? Porque a gente confia em Deus e a gente sabe que Deus não vai falhar. Não vai. Paulo foi metido na prisão e ali, enquanto ele cantava, a sua oração alcançou um nível tão grande de força que a terra estremeceu. Você já ouviu aquela canção que diz: se começarmos a orar, essa casa treme? Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, essas cadeias que nos prendem vão tremer e vão se despedaçar. Se começarmos a orar, esta prisão na qual te meteram vai rachar. E foi o que aconteceu. Quando viu que a prisão tinha sido arrebentada pelo terremoto, o carcereiro pegou a espada para se matar. Ele não foi matar os prisioneiros. O carcereiro ia se matar. Por quê? Os prisioneiros eram responsabilidade do carcereiro. Se um preso fugisse, o carcereiro era morto, e era morto com o requinte romano, que não era pela espada. Preferível se matar. Era preferível se matar a morrer pela mão dos romanos. Veja, o que é que faz, gente? Um pai de família, trabalhador, que está de madrugada ali cumprindo o seu ofício. O que faz um pai de família? Se matar. Esse homem tinha uma casa, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Inclusive eles foram para lá depois. Por que esse homem ia se matar? Desespero, porque ele sabia que o que esperava por ele era algo muito ruim. Mas Paulo e os apóstolos também sabiam, por isso eles não fugiram. Porque eles sabiam que o escape deles seria a desgraça do outro. Ficaram para não prejudicar. E quando ele viu que o carcereiro ia se matar, carcereiro que tinha pegado ele de qualquer jeito e jogado ele no fundo da cela, que o tinha acorrentado, carcereiro contra o qual ele poderia estar ressentido. Paulo não parou no ressentimento. Quando ele viu que o homem ia se matar, ele poderia ter ficado quietinho. Ele não estava enfiando a espada nele. O que Paulo fez? Não te faças mal algum, porque nós estamos todos aqui. Ele não só não fugiu, como convenceu todo mundo que estava lá a não fugir. Porque os outros prisioneiros também não fugiram. Não te faças mal algum, porque estamos todos aqui. Gente, aquilo foi tão impactante na vida daquele homem, que depois de salvo, ele quis ser salvo.